Mais uma vez, bom dia, irmãos. Estamos no livro de 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19. E aqui a gente vê a continuidade dos resultados do pecado do nosso irmão Davi, pelo fato dele ter tomado Betseba como sua esposa. Aqui continua, mesmo Davi, ele pedindo perdão a Deus, né? Mesmo Davi arrependido, porém ele seria incapaz de se livrar das consequências do pecado, né? E isso nos deixa uma grande lição, que mesmo nós nos arrepender dos nossos pecados, a consequência ela existe, e não há nada que faça mudar, né? Aquilo que nós plantamos, vamos colher. Capítulo 19, você vai ver a Bíblia nos dizer que informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviam dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados à batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Como o nosso irmão Davi, ele deu a aula semana passada, falando a respeito de Absalão, um dos filhos de Davi, que se rebelou contra o pai, querendo então tomar o seu trono. Na batalha ele acaba sendo morto, mesmo Davi tendo pedido para o seu exército. A Bíblia diz que todos ouviram que era para eles ter um certo zelo pela vida de Absalão. Davi fala para eles não agir com maldade para com Absalão, porém esse pedido de Davi não foi respeitado. Nós vimos que Joabe, que era o comandante do exército de Davi, acaba então matando a Absalão. Quando Davi ele é informado a respeito disso, Davi ele já entra então em luto, entra em desespero e começa a se lamentar, a chorar, como se fosse uma criança, né? Davi ele esquece que ele é rei, ele esquece da sua posição e acaba então chorando pela morte do seu filho Absalão. Quando Joabe ele fica sabendo a respeito disso, Joabe ele vai de encontro para com Davi, para poder então ter uma conversa e colocar os pontos, né, que Davi precisava ouvir, porque não é fácil, né, a posição que Davi estava. Davi ele era acostumado a vencer várias batalhas, várias guerras, a vencer pessoas mais fortes até mesmo do que Absalão. Porém, a situação que Davi estava se encontrando agora era dele ter que se alegrar da vitória, porém essa vitória seria contra o seu próprio filho. Então, para Davi, essa vitória que
deveria ser algo glorioso, grandioso, algo que os seus soldados viessem se alegrar, estava sendo um luto. Não estava com gosto doce, mas sim com um gosto amargo. Nas cidades, a Bíblia nos diz que não havia alegria, os seus soldados passavam escondidos, tampando os rostos, porque estavam se sentindo envergonhados do que tinha acontecido. Um dia que era para ser um dia de vitória, de alegria, de festa, né? O povo se alegrando, porque Davi, ele tinha fugido para não entrar em atrito com o seu filho. Uma coisa que o nosso irmão Davi comentou, e é verdade, que se Davi ele tivesse ido na batalha, com certeza ele deixaria Absalão matar ele. Se fosse ali para decidir entre Absalão e Davi, ele entregaria a sua vida. Ele mesmo falou no capítulo anterior, que o nosso irmão Davi disse, eu preferia eu ter morrido do que o meu próprio filho. Mas Absalão, ele já estava com o seu coração cheio de amargura, cheio de revolta, cheio de ódio. Ele matou o seu irmão, se deitou com a mulher de seu pai, agora queria tomar o trono de seu pai, e mesmo assim, Davi, ele era pai, né, irmãos? E a gente sabe, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe que o filho pode ser o que for, mas a gente acaba amando, né? A gente ama o nosso filho, independente. Você é a única pessoa que pode falar mal, ninguém pode mais falar mal, né? Se alguém falar mal do meu filho, o negócio muda. Só eu posso falar mal dele, eu sei quem ele é, mas não fala mal do meu filho, né? É mais ou menos desse jeito, assim. Então, o que acontece é que Davi, ele entra em luto, ele fica desesperado, ele começa a gritar, meu filho, Absalão, né? Absalão, Absalão. Esquece de que ele era rei também, e que Absalão morreu, seu filho, sim, morreu, porém, os soldados, e até mesmo Joabe, que era o comandante, colocaram a sua vida em risco para trazer Davi de novo ao reino. Davi, ele esquece que ele é rei, e a gente sabe que, irmãos, não é fácil, só quem passa pelo luto sabe como que é, principalmente quando é alguém íntimo da gente, um filho, um pai, uma mãe, né, uma esposa, um marido, não é nada fácil, porém a vida continua. A vida continua, né? É até engraçado, a avó da minha esposa Tamires, ela comenta que a respeito do marido e da mulher, né? Viúvo é quem morre, né? A vida continua, não, viúvo é quem morre, a vida, né, segue. É uma brincadeira, né? Mas a vida, ela continua, não é verdade? Então, o filho de Davi, Absalão, tinha morrido. Davi, ele tinha que se impor, ou melhor, ele tinha que como um rei, aparecer pelo menos ali para o povo, para aqueles soldados que colocaram a sua vida em risco, porque eles poderiam ter morrido. E agradecer, sendo grato, porque eles se arriscaram por conta de Davi. Porém, Davi, ele deixou isso de lado e só se preocupou com a morte, né? E eu vi uma história de uma moça que tinha enterrado o seu marido, né? E, melhor, seu filho.
e o pai, a mãe desesperada no enterro, o pai chega para ela e fala: amor, eu entendo o seu luto, né? Porém, nós temos outros filhos aqui, nós temos que dar atenção para esses filhos também. Porque às vezes a pessoa se fecha naquela situação e não acaba vendo que tem outras pessoas que também dependem dela, não é verdade? Então ele fala: ó, eu entendo, eu compreendo, eu estou aqui do seu lado, né? O que você precisar, eu vou estar aqui sempre do seu lado, porém nós temos outros filhos também, nós temos que dar atenção para eles. Infelizmente aconteceu essa fatalidade, porém a vida ela continua, não é verdade? Pode falar, Adalto. Sim. Sim. É porque o que parece, esse remorso todo de Davi, é que ele sabia que tudo isso era por conta do pecado dele, né? Então, isso talvez seria o maior agravante, porque quando acontece algo por conta de você, isso, né? Se for ao contrário, né? Vamos supor, como ele morreu e não foi por uma coisa boa, né? Porque ele queria tomar o reino de seu pai e estava com a cabeça virada, Absalão. Então, Davi, ele sabendo que tudo isso era consequência do seu pecado, para ele era bem pesado, né? Bem pesado o que estava acontecendo. Então, Davi, ele não tomava certas atitudes por conta disso, por conta do remorso que ele tinha ali, né? Por conta da lembrança da profecia que Natã tinha dado para ele, que a espada não sairia da sua casa. Então, para todo o exército, aquela vitória se tornou uma vergonha. O rei não acenava para os soldados. O rei nem sequer apareceu, nem sequer agradeceu. Versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Olha o que Joabe fala para o rei: hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como dos teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas o que te odeiam, e odeiam os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Palavras pesadas, né, de Jonadab, ou melhor, de Joabe. Palavras pesadas. Eu diria que ele estaria certo de falar isso, porém, medir as suas palavras, né? Eu acho que tem a maneira correta de se falar. Davi precisava desse choque, sim. Davi estava ali no seu mundo, né? Cobriu a cabeça ali, só chorava, e, Davi, tu é rei, cara, bora, o povo está lá te esperando lá. Aconteceu, eu sei, mas são... qual é a palavra que fala? Tem uma palavra que... ofícios como é? Ossos do ofício, é rei. Aconteceu. E aí? Bora, né? O povo está te esperando lá. Era complicado para Davi, não era fácil, porém Davi ele precisava desse choque para ele poder, acordar para a vida, né? Porém as palavras foram bem pesadas, né, de Joabe. Joabe ele entra vendo ali os seus soldados que deram a vida para trazer de novo Davi ao trono. Outrora Davi fugiu,
Ele entra no palácio e fala: agora eu estou vendo que para você era melhor que todos nós tivéssemos morto e teu filho vivo, né? Porque você nem saiu para agradecer o povo que deu a vida, defendeu a sua família, defendeu você, te trouxe de volta, você nem ligou. Era melhor que ele tivesse vivo, né? Eu acho que, olha as palavras que ele falou, eu acho que você ama quem te odeia, e os que te amam você odeia. Porque eu lendo isso daqui, se encaixa com algumas coisas que a gente passa no dia a dia, não é verdade? É como você estivesse no trabalho, um exemplo, e tem alguém ali que o cara não presta, desculpa o português, mas, né, aquela pessoa que tu vê que só tá, sabe, aquela laranja podre que está ali na fruteira ali, está contaminando tudo ali, e o dono da casa está vendo aquela laranja podre ali, mas não tira. Não, deixa ali. É mais um, né? Olha, eu tenho 12 laranjas. Se eu tirar, eu vou ficar com 11. Deixa ali, pelo menos eu tenho 12. Mas logo, logo não vai ter nenhuma, porque essa uma laranja ela vai apodrecer todas as outras e não vai servir para nada. Então, é complicado, é complicado. Joabe fala: veja que você ama quem te odeia, porque você entrar em luto por alguém que você, né, te fez algo bom, alguém que te ajudou, né, mas alguém queira te matar, você, tudo bem, vai ficar triste, mas precisa de tudo isso, né? É mais ou menos isso que Joabe tá querendo dizer para ele. Ele queria te matar, ele se deitou com as suas mulheres, ele que tomou, né, ele foi ungido a rei lá, pelo povo lá, se ele te encontrasse, tu tá chorando por ele aqui, mas se ele te encontrasse, ele tinha te matado. É complicado. Pode falar, Dalton. Você quer falar? Não? Então, Davi ele precisava desse choque, porém, Joabe tem a maneira certa da gente falar com as pessoas, né, irmão? Principalmente um rei. Você imagina você chegar na presença do rei e falar assim pro rei, né? Estou vendo que o senhor não ama ninguém e chutar o balde, né? Como diz aí o ditado. É complicado. Aí Joabe ele continua, versículo 7 ele fala: agora vai e encoraja os teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceu desde a tua juventude. Então o rei se levantou e se sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Enquanto isto, os israelitas fugiram para casa. Então Joabe apela mais ainda, né? Joabe, para quem não sabe, ele era sobrinho de Davi, né? Talvez por isso ele falou desse jeito, né? Talvez tinha uma certa intimidade, né? Então, ele falou essas palavras pesadas para Davi. Versículo... Oi. Se nós levarmos essa história para a forma em que Deus ama os seres humanos, para nós, a vida de uma pessoa que é maligna, que é uma pessoa que não presta para nada na sociedade. Para muitos de nós, seria bom que essa pessoa sumisse da sociedade. Sim. E vai embora, morrer, sei lá, fica lá na cadeia, preso. Mas para Deus, o que é bom para eles? Sim. No caso de Davi, sendo que seu filho, porque era seu filho, na carne, né? Ele era um
Sim. e seja salvo. Mas quando aquela pessoa, por exemplo, vemos uma pessoa que tão emprestada, aquela pessoa rica, e ela diz que está arrependido, vem para a igreja, aí muitos de nós pode ser que não acreditamos nisso. Vamos até pensar que aquela pessoa vai ser uma ameaça para todos. Não. No caso de Joabe, ele estava pensando que se ele deixar com vida Absalão, eles todos teriam morto. Sim. Uma situação para. Sim, eu ia comentar isso agora, depois do seu comentário. Realmente, Joabe deve ter pensado nisso, né? Que se ele poupasse a vida de Absalão, Absalão poderia se revoltar novamente. Futuramente, poderia, né, fazer outra panela e já tentou uma vez, por que não a segunda, né? Mas, como o nosso irmão Davi, ele comentou, e um ótimo comentário, que olhando para o lado espiritual, né, a Bíblia é bem clara em Tiago, quando fala que a nossa justiça não é a justiça de Deus, né? Que os nossos olhos a gente vê somente o que é aparente, mas Deus ele vê o coração, né? Deus ele vê. Quantas pessoas não pensaram isso do apóstolo Paulo, quando se converteu ao cristianismo, né? O apóstolo Paulo foi um grande exemplo, né? Quando Deus falou para o profeta, vai lá, que tem um homem lá precisando de oração, né? Tá bom, Senhor, quem é esse homem? Quem é esse homem? É Saulo, né? Saulo? Não, Senhor, pelo amor de Deus, esse cara estava matando todo mundo aí, eu vou lá orar por ele? Vai, que ele é um vaso escolhido para mim. A gente tem muito que aprender, né, irmãos? A gente tem muito que aprender. Realmente, a sabedoria de Deus é loucura, né, para aqueles que se acham espertos. E isso é fato, porque a gente, né, com certeza ali a opção era arranca, sem misericórdia, né? Daí vai me dar problema, tira. Mas, já pensou se Deus ele nos tratasse assim também? Quem vê assim, né? Quem vê assim acha que a gente era digno de alguma misericórdia, né? Um momento de reflexão, quem era eu e quem era você, há um tempinho atrás aí, né? É complicado. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né? Quando está falando a respeito do perdão, e isso é simbólico, lógico. Porque se você não consegue perdoar o seu irmão, como você vai pedir perdão a Deus? Seria hipócrita, né, irmãos? Tu não consegue perdoar, tu vai pedir perdão? É você cobrar alguém, né? Tem até a parábola, você cobrar ali a pessoa, sendo que você deve também, né? Ou você, na realidade, dever, né, alguém. Senhor, misericórdia, né? Não faz isso, tem misericórdia de mim, a pessoa te perdoa, mas aí o outro te deve nada e tu não, e pune aquela pessoa. Que justiça há, não é verdade? Sim, sim. Uma coisa interessante de se ver é que Davi teve a oportunidade várias vezes de matar Saul. Não matou. Sim. Inclusive, deixa Deus conduzir. O problema de Joabe foi que ele tentou. Mas o que é plano de Deus é plano de Deus. Sim. Joabe, a gente vai ver mais para frente o que vai acontecer com ele, né? Após essa conversa radical que ele teve com Davi. Mas Joabe, ele já havia há algum tempo tendo algum desentendimento com o rei. Eles não estavam concordando em algumas coisas, né? Então, você vê que quando o rei ele perdoa Abner,
que era, se eu não me engano, primo de Saul, ele com raiva porque Abner tinha matado o seu irmão, ele vai e mata Abner, né? Davi já tinha conversado com Abner. Abner era um grande comandante, um homem forte, né? Tinha ali a sua autoridade, já era conhecido e tal. Davi, eu vejo Davi ele é um cara muito esperto. A gente comenta bastante da sabedoria de Salomão, mas Davi ele era bem esperto também. Davi ele gostava de ter amigos, né? Melhor do que ter inimigos. Às vezes as pessoas gostam de ter inimigos do que amigos, mas é melhor você ter alguém do seu lado do que você empurrar ele para longe de ti, não é verdade? Então Davi ele sempre gostou de, né? O cara ele foi ali teu inimigo, ele vai lá, conversa com o cara, pô, né? Não é assim que funciona e tal. Pum, virou amigo de Davi. E ele trazia para ser seu aliado. A mesma coisa foi com Abner, né? Quantas vezes Davi, ele até quando tem a oportunidade de matar Saul, ele gritou: ô Abner, né? Cadê você, Abner? Que se diz, né? O tal. Ó aqui, ó. Tô com a lança do teu rei aí, ó. Se tu quisesse, tinha matado ele, né? Então teve alguns atritos ali entre Davi e Abner, porém depois eles conversaram, né? Se acertaram, beleza, tudo bem. Aí Joabe tinha ali uma rincha antiga, né? Foi e matou Abner. Ah, filho. Joabe, ele era um ótimo soldado, né? Ele era um ótimo soldado, ele levava a sério mesmo. Se falou, é papo, né? Gato é gato, cachorro é cachorro. Vai fazer assim, vai. Então, para você ver que ele tomava algumas atitudes independente do que o rei pediu, não mate, né? Tem misericórdia do menino Salomão, ou melhor, Absalão, misericórdia. O cara fez nós fugir de casa, deixei a família, tudo lá, né? Tudo que eu tinha, a gente fugiu, podia ter morrido. A gente vai ver que Deus ele foi misericordioso para com a vida de Davi, de todo o seu, né, os familiares e exército. Deus foi misericordioso. Davi ele conseguiu, até na sua fuga, aliados, né? A gente vai ver, né, aqui falando a respeito de Barzilai, né? Então, vamos ver que ele foi direcionado por Deus. Deus estava no controle. É o que eu falo para os irmãos, que muitas das vezes as coisas acontecem, a gente não consegue ter aquela calma de ver Deus agindo, mesmo no silêncio. A gente não consegue. Às vezes a turbulência é tão grande, né? O furacão, e tu está ali só olhando para aquele furacão e não consegue ver o que está além do furacão, né? E Deus ele estava agindo, Deus ele todo momento estava guiando e desde o início, né? Deus ele estava no controle de tudo. Versículo 9 vai dizer assim, ó: todas as tribos de Israel, o povo, discutiam dizendo: Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? A gente vê que o povo de Israel sempre foi inconstante, né? Sempre foi um povo que mudava rápido de opinião, né? Sempre foi um povo que sabe? E isso era muita falta de Deus. Eles não tinham uma direção, né? Eles sempre batiam de um lado para o outro, o que lhe agradava, o que lhe era conveniente para eles era bom, né? Então, assim, convém a mim, opa, isso é legal, vamos nisso aqui. Você vê que
Absalão, quando tramou ali contra o seu pai, né, ele recebia as pessoas, poxa, se eu fosse juiz aí, vocês, né, eu ia resolver isso daí e tal, e foi conquistando o povo, e o povo então nem lembraram dos feitos de Davi, apenas vendo as promessas, né, Absalão era um grande estrategista, né, ele era um grande político. Hoje em dia não é diferente, né? O político chega, ô meu querido, bom dia, né? O que você precisa? Aparece 6 meses antes da eleição, eles aparecem, né? Limpando rua. Vamos lá, faz aquela comitiva, vem de carro, contrata um monte de gente para limpar a rua, faz lá e tenta, amigo, tira foto, né? Vai na feira lá, come o pastel, na feira com o pessoal, fala se está precisando de alguma coisa. Era a mesma coisa a Absalão. Absalão fez isso também, né? Ele pegou. Sim. E ele também foi humilde de receber a chamada do, né, que você foi chamado a atenção, né, porque ele não estava valorizando o que foi feito. Sim. Então, ele também recebeu e tomou atitude. A gente vai ver mais para frente o que vai acontecer com, com o Joabe por ele ter falado assim com o rei. Mas o comentário da irmã é realmente função, né, de liderança é muito difícil. É muito difícil. Quem está na frente do trabalho, seja em qual área for, não é fácil, porque muitas das vezes você vai ter que tomar atitudes que vai te deixar, às vezes, triste. Às vezes, né, algumas decisões que você não queria ter tomado, você vai ter que tomar, entendeu? O que eu vejo aqui é que Davi ele foi um homem muito bem sucedido na sua vida profissional, porém, como um pai, na sua vida, né, íntima ali, ele não foi um cara muito sucedido. Ele foi um grande rei, um grande líder, né, apesar dele nesse momento ser um momento de fraqueza dele. Ele chorou na morte de Abner, ele chorou na morte do seu filho Amnon, agora na morte do seu filho Absalão, ele se derrama em lágrimas, né? Ele já está ali, já também com uma certa idade, já está bem sentimental, né, vovô? O vovô Adalto. Então, ele já... a gente fala assim, né, brincando, mas é verdade, né? A pessoa que é jovem, ela é bem aquele, né? Ela... Como é que é a palavra que bem autêntica, assim, né? Ela é bem radical, né? Não, é assim, assado, vai. E a pessoa que já é mais de idade, ela vê que às vezes as coisas não são assim. Impulsiva, né? Não, vamos, é para ir, vamos, então vamos. E vai, né? Sim, por isso que, né, como o Adalto disse, lugares de liderança, é bom ser pessoas mais de idade, né? Que além do conhecimento, tem mais, né? Sabe que as coisas não são assim. Você tem que, né, ter um certo equilíbrio, não pode ser tudo a ferro e fogo. Lógico, isso que os irmãos me entendam e não leve, né, o lado ao contrário de achar que vai ser flexível em questão de doutrina,
né? Porque o que a Bíblia diz é dito, pecado é pecado, o que não é, não é, né? Para os irmãos, não estou falando em questão disso, né? Flexível que eu digo em questão, né, de saber como agir na hora da, né, necessidade, da dificuldade, na hora da, né? Mas não agir com flexibilidade em questão do pecado. O pecado é pecado, irmão. Doutrina é doutrina. A Bíblia, ela tem a voz, né? Onde a Bíblia fala, a gente se cala, não é verdade? Porque a Bíblia é o nosso apóstolo de hoje em dia, não é verdade? Então, Davi, ele foi um grande líder, um grande homem, foi direcionado por Deus, porém, ele como pai, né, não foi um grande exemplo, não foi um grande exemplo. Então, nós devemos repensar o que a gente faz com a nossa vida, né? A vida profissional é interessante, sim, porém, você vê como Davi, ele ficou, né? Porque a vida particular nossa, ela é muito importante. Se a gente não está bem em casa, é bem provável que fora, né, a gente possa tomar algumas atitudes erradas, porque a nossa cabeça não está legal, a gente está, às vezes estamos aqui, mas a cabeça está lá e tu fica pensando na conta, no problema, na dificuldade e tu não toma a decisão certa, às vezes, né, não dá importância ao que tem que dar importância, como na criação, né, e isso mostra aqui a diversidade de mulheres que Davi teve, a confusão de irmãos e cada um querendo tomar o reinado. Quem é que vai, depois do rei, quem é que vai ficar no lugar do rei? Não tinha só um filho, tinha vários, né? Só de homem tinha mais de 10. Então, quem é que vai ficar aí? Quem é? Então, vai ter aquela disputa. Várias mulheres, as mulheres querendo que, tomara que seja meu filho, o rei, é meu filho, né? É o outro, não, é o meu, não. Então, você imagina a loucura que era. Não era fácil para ele, né? Mas, se ele tivesse dado importância, né, ao que realmente importa na nossa vida, a vida profissional é muito importante, sim, porém, né, acho que a nossa vida da igreja, sim. Sim. É verdade. Voltando à palavra, os israelitas estavam meio confusos. Davi nos livrou da mão, né, dos filisteus, de vários inimigos. Porém, quando Absalão veio, Davi fugiu do país. Aí a gente pegamos, Absalão, tu é o rei agora. Absalão vai para combate com Davi e morre. E aí, agora, o que a gente vai fazer? O que falta para a gente trazer de novo Davi, né? Então, ficou esse burburinho, você vê a inconstância do povo. O povo quer Absalão, não, o povo, não, mas Davi, não, tu vê que o povo estava perdido, sem direção. Versículo 11, quando chega aos ouvidos do rei, o que todos os israelitas estavam comentando, Davi mandou seguinte mensagem ao sacerdote Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são os meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? Diga a Amasa, você é sangue do meu sangue, que Deus me castigue com todo rigor,
se de agora em diante você não for comandante do meu exército em lugar de Joabe. Você vê que o rei Davi, ele não estava em Jerusalém, né? Ele ficou sabendo do burburinho ali dos israelitas. E agora? Quem é que vai? Vamos trazer? Não vamos? O israelita está assim. E os de Judá, que são sangue do meu sangue, era a tribo dele, né? Parente, tudo parente ali de Davi, tudo primo, tio, tudo, né? A família ali. Fala, vocês são da minha família, estão com essa... Tá com essa desconfiança, com essa... tem uma palavra que eu queria falar, mas não lembro agora, a palavra fugiu da cabeça. Mas eles estavam se segurando ali para não conduzir, né? Porque vocês estão aí se prendendo aí, né? Poxa, o povo já está comentando, vocês são da minha família, tinha que me ajudar, né? Não estou entendendo. Aí o rei diz, vocês são sangue do meu sangue, são da minha família. E outra coisa, digam a Amazá, você é sangue do meu sangue, que Deus me castigue com muito rigor se eu não colocar você como comandante. Está vendo aqui sua resposta, Silvana? O que aconteceu por causa de Joabe, dessa conversa? Joabe, ele já não estava mais entrando em acordo em algumas coisas com o rei. O rei estava percebendo que a qualquer momento também Joabe poderia ser um grande problema para ele. Joabe, ele era o capitão do exército. Joabe, ele poderia, né, fazer ali a sua panela e ir contra o rei. Foi o que ele disse. Ele falou, se você não se levantar e for lá agradecer aos soldados, é o seguinte, nessa noite... Nessa noite, tu não vai ter soldado nenhum. Porque o soldado que Davi estava era só de elite. Era ali, né, só o soldado, só, né, top, só o soldado de elite. Não era, né? Então ele fala, isso vai ser pior do que qualquer outra coisa que já aconteceu com você desde a sua juventude. Você vai perder o seu soldado, vai ficar aí sem ninguém, aí sim. Aí pode alguém se levantar e... Então, Davi, ele vendo que talvez Joabe poderia ser um grande problema para ele futuramente, que ele já não estava entrando em concordância, ele fala aqui, agora, se vocês me restituir, é o seguinte, Amazá agora vai ser o meu comandante no lugar de Joabe. Pode falar, Dalton. Sim. É como eu disse, né? Deus, ele estava no controle, né? Você vê o agir de Deus em todas as coisas, né? Você vê, quando Davi, ele foge de Jerusalém, ele abriu a oportunidade de várias outras pessoas se candidatar a rei, principalmente os da casa de Saul, né? Então, para você ver, quando ele fugiu, Absalão, então, se intitulou rei. Mas, voltando, né, ao que a palavra aqui nos diz, você vai ver que ele coloca Amazá no lugar de Joabe. Ele fala, se vocês me trazerem de volta, se vocês me ajudar, você, Amazá, vai ser agora o meu novo comandante. Agora, uma coisa que talvez os irmãos não saibam, é que Amazá também é sobrinho de Davi. E outra coisa que talvez também os irmãos não saibam,
é que esse Amazá era o capitão comandante do exército de Absalão. Para você ver. Ou seja, Absalão morreu. Ele foi lá contra Davi. Esse Amazá era o capitão do exército dele. E ele é sobrinho de Davi. Então Davi, ele tinha os dois sobrinhos ali, que era Joabe, né? E esse Amazá, ele falou, ó, se vocês que são, por isso que ele fala, ó, vocês são sangue do meu sangue, vocês são meu parente, pô, né? Amazá, ó, você é sangue do meu sangue, você é meu sobrinho. Se eu voltar, você vai ficar no lugar de Joabe. Eu ficaria meio com o pé atrás de aceitar, irmãos. Eu ficaria com o pé atrás, porque ele conhecia quem era Joabe, né? Será que Joabe, né? Você vai ver que no capítulo 20, eu vou dar um spoiler aqui, né? Da aula do nosso irmão Davi. Vou dar um spoiler aqui, o Davi me permita. Joabe vai matar ele. Joabe vai matar ele. Complicado, irmãos. É complicado, né? Então você vê que Joabe, ele foi sim fiel né? Ele procurava ser fiel a Davi ali, porém, naquilo que lhe convinha. Agora o que não, ele não via. Sabe quando a pessoa ela quer uma coisa e não importa o que vai acontecer. Não importa o meio, importa é o fim. Eu quero isso. Tá, mas para isso acontecer vai ter que fazer isso, matar esse, não importa, eu quero isso aqui. Quem tiver que morrer, vai morrer, para mim alcançar. Era assim que Joabe pensava. Joabe era desse jeito. Não importa o que vai acontecer, eu quero isso, né? Então, Davi, para você ver como ele procurava trazer para o seu lado, né? Ele procurava se aliar. Às vezes era meio perigoso as suas alianças, né? Mas Davi, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que era direcionado por Deus, né? A Bíblia vai nos dizer, versículo 14, que as palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Você vê que Davi, ele promete algumas coisas, né? Para o povo de Judá. A gente sabe que o que Amazá merecia era a morte, porque ele tinha se rebelado contra o rei, né? Esse sobrinho de Davi, ele se rebelou contra o rei. E a gente sabe que a punição que tinha que haver para ele era a morte. Mas Davi, ele poupou a vida dele. Davi, ele só queria voltar ao trono novamente, né? Ele queria paz, ele não queria guerra, porque ele matando essas pessoas era sangue do seu sangue, era o próprio povo judeu, não era povo inimigo. Era uma rebelião que estava acontecendo interna. Então Davi, ele com muita sabedoria, ele conduziu essa rebelião, né, de uma forma que reinasse a paz, e não o ódio. Porque o que adianta, né? Você está ali na sua casa, tudo pegando fogo, tu voltou, mas está pegando fogo ali embaixo, uma hora essa bomba vai explodir. Na verdade, então, Davi, ele tentou organizar ali, tentou apaziguar a situação, para ele poder voltar. Ele fez promessas ao povo de Judá, que não ia punir ninguém, né? Ele prometeu até honrar o seu sobrinho, Amazá, para colocar como capitão em lugar de Joabe. Então o povo aceitou ali, né, o seu retorno.
Então a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele então se dispõe a voltar. E algumas pessoas vão de encontro a Davi para poder ajudar ele no seu retorno. E semana que vem, eu continuo então o capítulo, paramos no versículo 15, eu continuo aqui o capítulo 19, semana que vem, que tem muitos acontecimentos para surgir ainda, né? Ainda muitas coisas vão acontecer na volta de Davi. Foi uma volta bem agitada, vamos dizer assim, né? Davi para Jerusalém. Muitos perdão Davi liberou, muitas amizades Davi fez. E semana que vem a gente vai ver tudo isso. Tá bom, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a igreja.